eu quero meditar com você numa palavra que Deus tem tocado o meu coração. Uma palavra muito simples para nós irmos para casa, meditando, pensando nela. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, é quando Jesus cura a mão daquele homem que tem a mão atrofiada. Marcos capítulo 3, versículo 1. Estão comigo? Digam amém. Amém. Então vamos junto lá, vamos lá. Marcos 3:1 diz: noutra ocasião, eu estou lendo na NVI, tá? Nova versão internacional. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, diga comigo, irado. Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, foi curada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olhe para mim. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre a mão. E a mão é um dos membros do nosso corpo, a mão é uma coisa maravilhosa. Imagine a sua vida sem suas mãos. É com a mão que você realiza praticamente tudo. A gente até fala com as mãos. A gente mais fala com as mãos, às vezes, do que com os próprios lábios. Tudo que você vai fazer, você está usando as mãos. Mas a mão na Bíblia, ela possui um sentido espiritual. Nós vemos na Bíblia inúmeras vezes as mãos sendo usadas como figura espiritual. As mãos no sentido de guerra, é com a mão que você guerreia. Com as mãos no sentido de conquista, é com a mão que você toma posse, que você conquista. É com a mão que você abençoa. Abraão estendeu a mão sobre Isaac, Isaac levantou sua mão sobre Jacó, Jacó estendeu a mão sobre Manassés e Efraim. Mão no sentido de abençoar. As mãos no sentido de governo. Levante a sua mão, sustenta, toma posse, governa. Deus disse para Adão: Adão, eu estou entregando na tua mão. Estou entregando tudo nas tuas mãos, no sentido de governo, de autoridade. E quando você olha para Marcos no capítulo 3, e você vê esse homem que é crente, ele é um judeu. Ele está dentro da igreja dos judeus, ele está na sinagoga, mas ele tem uma mão seca, ele tem uma mão mirrada, uma mão atrofiada. E quando Jesus entra naquela sinagoga, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os sacerdotes, os escribas, eles não estão preocupados com aquele homem da mão atrofiada. Eles não estão preocupados com constrangimento, com aquele homem que tenta esconder. Eles não estão preocupados com aquele homem que não pode trabalhar, que não pode abençoar, que não pode tocar seus filhos. Mas aqueles religiosos estão preocupados com o seguinte: será que Jesus vai quebrar o sábado de novo? Porque para o religioso, as regras são mais importantes que as pessoas. A desgraça da religião é que a religião valoriza mais os rituais do que as pessoas. A Bíblia diz que Jesus entra nessa igreja, nessa sinagoga, e ele olha para esses religiosos, e Jesus fica irado. É uma ira santa. E ele fica triste, e ele chama o homem da mão atrofiada: vem para cá, vem para o meio. E Jesus não chama aquele homem para constranger aquele homem. Jesus não chama aquele homem para envergonhar aquele homem. Jesus não chama aquele homem para expor a doença dele. Não. Jesus, na verdade, ele chama aquele homem porque ele quer demonstrar para aqueles religiosos como é que estava o coração e a fé deles. Jesus chama aquele homem e diz: vem para o meio.
eu fico imaginando que aquele homem vem com a cabeça baixa, mas ele chega perto de Jesus, e Jesus diz, estenda a sua mão. E aquele homem tem que mostrar a sua mão aleijada, a sua mão retorcida, seca. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava olhando para aqueles religiosos e dizendo, a fé de vocês é como a mão desse homem. Porque é através da fé que você se apropria. É através da fé que você abençoa. É através da fé que você guerreia. É através da fé que você vive o chamado de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A mão é uma simbologia da fé. E a fé daqueles religiosos estava como a mão daquele homem. Era uma fé seca, uma fé atrofiada, uma fé doente. Jesus está dizendo, a fé de vocês, a mão de vocês, o coração de vocês está tão aleijado como a mão desse homem. E quando Jesus fala isso, estenda a mão, a Bíblia diz que imediatamente aquela mão começa a desatrofiar, a crescer, e a mão daquele homem é completamente curada. Diga aleluia. Escuta bem, isso aqui é o cerne do que eu quero conversar com vocês. Porque eu olho para a mão da igreja. Eu tenho viajado em muitos países, em muitos lugares. E por onde eu tenho passado, eu tenho olhado para a igreja. Quando eu digo igreja no sentido geral. E eu olho para a igreja e eu vejo que a igreja, reverendo Osni, ainda tem mão atrofiada. A igreja precisa ter a sua mão curada, a sua mão liberta, para que a igreja possa viver o projeto de Deus, para que a igreja possa tomar posse, possa conquistar aquilo que Deus tem para a igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus decidiu agir nessa terra através da igreja. Você sabe, você já estudou a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça, nós somos diga, eu sou o corpo de Cristo. Eu e você hoje, nós somos o corpo de Cristo. Hoje a tua mão é a mão de Cristo. Eu estou falando aqui, eu estou profetizando, pregando, ensinando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou ensinando o evangelho do reino. Hoje a minha boca é a boca de Deus falando ao teu coração, inspirado pelo Espírito Santo. Quando você fala, quando você ensina, quando você toca, quando você anda, nós somos o corpo de Cristo em movimento nessa terra. A igreja é movimento. Diga comigo, a igreja é movimento. Diga, a igreja não é monumento, é movimento. Porque durante muitos anos a igreja foi monumento. Nós estávamos em 4 paredes, vinha na igreja esquentar o banco no domingo e estava muito legal. Mas Jesus Cristo não disse, vai e fica na igreja. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo. Jesus não disse fica, Jesus disse vai. Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Você já viu alguém seguir alguém parado? Então a igreja é aquela que vai. A igreja é aquela que se movimenta. Igreja é movimento. Diga para a pessoa do seu lado, as tuas mãos são as mãos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Como é que as pessoas vão ser curadas? Como é que as pessoas vão ser tocadas por Deus? É através das mãos da igreja. Mas se as nossas mãos estiverem secas, atrofiadas, a gente não pode tocar. A gente não pode abençoar, não pode curar. E eu queria usar com vocês rapidamente a figura de Moisés, que é um personagem muito conhecido na Bíblia. Porque Moisés, ele não é apenas uma figura de Jesus no Velho Testamento. Moisés também é uma figura da igreja. Por quê? Porque Deus levantou Moisés para ser um libertador. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo que estava cativo no Egito. E nós, igrejas, nós somos os Moisés desse tempo. Deus chamou você, Deus chamou a mim para sermos libertadores. Aqui em Londrina existem pessoas que estão presas na droga, na prostituição, na pornografia, no álcool. Famílias que estão sendo destruídas, escravizadas pelo ódio. E a igreja do Senhor Jesus
é um instrumento para libertar os cativos do diabo. Diga a verdade, pastor. Eu quero que você acompanhe comigo, que é muito simples. Você já leu isso, mas eu queria que você entendesse algumas coisas simples dessa palavra. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo. Diga: Moisés teve medo. Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Olha aqui para mim. Todos nós conhecemos a saga desse príncipe do Egito, desse homem chamado Moisés, que foi criado como filho da filha de Faraó. Mas quando Moisés tem 40 anos, ele abre o seu coração, ele vê o sofrimento dos seus irmãos, do povo hebreu, e ele decide libertar esse povo. Mas Moisés acha que ele pode libertar o povo de Israel com as suas táticas, porque ele é um príncipe, porque ele tem autoridade, porque ele tem força, porque ele tem sabedoria humana. E então, se vocês percebem a capacidade de Moisés, a Bíblia diz que ele mata um soldado egípcio com as suas próprias mãos. É um homem preparado para a guerra. E ele mata aquele egípcio, enterra na areia. No outro dia, 2 hebreus estão brigando e ele se posiciona. E aí o próprio povo dele olha para ele e diz: quem que você pensa que você é? Quem que o nomeou líder e juiz sobre nós? E aí Moisés tem medo, por quê? Porque ele matou um egípcio. E agora a pena dele era a morte. E o povo que ele queria libertar rejeita a sua liderança. Ele tem medo. Ele não pode estar entre o povo dele. E ele também não pode mais ficar entre os egípcios. E então ele foge para o deserto. Agora Moisés tem as mãos manchadas de sangue, ele matou um homem. Isso aleija a sua mão, isso adoece a sua mão, ele atrofia e ele foge. Mas eu olho aqui e eu percebo que o que mais tem causado dano para a igreja é que muitos de nós ainda quer fazer a obra de Deus com a força da carne. O profeta Zacarias diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A gente acha que as estratégias, que porque a gente fala bem, porque a gente tem uma postura, e eu tenho percebido que as coisas loucas desse mundo, as coisas mais simples desse mundo, pessoas que a gente olha às vezes não dá valor nenhum, são as pessoas que Deus tem levantado para confundir os sábios e os entendidos desse tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer usar a sua vida. Deus precisa usar a igreja é o corpo dele. Mas assim como Moisés, muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus com a nossa força, com a nossa capacidade, com os nossos recursos. Deus permitiu que Moisés passasse 40 anos no deserto. Deus permitiu que Moisés passasse 40 anos de solidão para ensinar para ele que não é pela capacidade humana, nem por força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Diga aleluia. Agora veja, vamos terminar. Depois de 40 anos, Deus aparece para Moisés, lá no Monte Horebe. Vamos acompanhar comigo? Em Êxodo capítulo 3. Vamos ler comigo. Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés lá no Monte Horebe, no meio de uma sarça ardente, e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo do jugo de Faraó. Moisés, eu vi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci, e eu quero que você vai libertar o meu povo. O que Moisés fala? E quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 3:19. Êxodo 3:19. Quem está comigo, diga amém. Amém. Êxodo 3:19 diz: eu sei, Deus falando para Moisés, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser
que uma poderosa mão o force. Diga, uma poderosa mão. Olha o versículo 20. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Olha aqui para mim, deixa sua Bíblia aberta. Deus está dizendo, ô Moisés, eu sei que o faraó não vai deixar sair. E não vai ser pela tua força e pela tua capacidade. Moisés, eu vou levantar uma poderosa mão no Egito. Eu vou estender a minha mão sobre o Egito. Eu vou ferir o Egito. Eu vou fazer maravilhas através das minhas mãos. E faraó vai te deixar sair. Agora, por favor, Deus desceu nessa terra para levantar a mão, sim ou não? Não, não. Não, não. Deus se materializou diante de Faraó. Deus levantou a mão para trazer pragas sobre o Egito? Não. Qual é a poderosa mão que Deus queria levantar? As mãos de quem que Deus ia usar? De Moisés. A poderosa mão que Deus disse que vai levantar. Deus está dizendo, as tuas mãos, Moisés, vão ser as minhas mãos. Vai ser o meu poder agindo através de você. Agora, Deus não poderia usar Moisés de qualquer maneira. Para Deus levantar essa poderosa mão, Deus tem que primeiro curar as mãos de Moisés. Vamos ver como é que Deus cura a mão dele? Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1. É muito simples aqui. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, não quiserem ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso que você tem na sua mão? Ele disse, uma vara. Disse o Senhor, joga ela no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Diga serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou depois, agora coloca de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Diga aleluia. Deus precisa curar a mão de Moisés. Qual que é a primeira cura que Moisés precisa na mão dele? Do medo. Por que Moisés fugiu do Egito? Porque estava com medo. E o medo é algo que paralisa, o medo atrofia. Quantos de nós não têm sido usados por Deus para libertar pessoas, porque a nossa mão está seca pelo medo? Quantas vezes você tem vontade no teu trabalho, lá na tua empresa, na tua escola, Deus toca no teu coração dizendo, ora por essa pessoa. Chega alguém e diz, olha, eu não estou bem hoje, estou com um problema no meu casamento, olha, eu acordei tão mal hoje. E você diz, nossa, eu podia orar por ela. Eu podia falar, posso orar, mas você não fala. Por quê? Porque você tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo das pessoas não te entenderem. Medo de se expor. Meu irmão, quantos de nós, quantos crentes têm medo do diabo? Não vou orar muito forte, não, vai que o capeta pega aqui agora, misericórdia. Tem crente com medo. Olha o que Deus fala para Moisés. O que você tem na mão, Moisés? É uma vara, Deus. Moisés era pastor. Joga ela no chão. Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou no quê? Numa cobra, numa serpente. O que Moisés fez? O que qualquer pessoa normal faz. Vazou. A Bíblia diz que Moisés fugiu dela, por quê? Quem que vai encarar uma najona do deserto? Vai. O que Deus falou para Moisés? Volta lá, Moisés. Encara o bicho. E Deus não diz, meu irmão, Deus fala para Moisés, pegar a serpente é pela cauda. E você sabe, ninguém pega uma serpente pela cauda, você pega a serpente é pela cabeça aqui. Deus diz, não, você vai pegar pela cauda. Porque você tem que vencer o medo, Moisés.
Quando você pega uma serpente pela cauda, o que vai acontecer? Ela vai te dar um bote. Deus dá ordem, pega a serpente pela cauda. Eu tive, alguns anos atrás, no Museu do Cairo, no Egito. É interessante. Porque tem uma ala do Museu do Cairo que são os sarcófagos dos faraós. Tudo do faraó era de ouro. A cama do faraó, a mesa dele, o talher dele. Com todo respeito às irmãs, até a cueca do faraó era de ouro. Verdade mesmo. Tudo era de ouro do faraó. E a tiara do faraó, a coroa dele, na coroa do faraó, em cima da coroa dele, tem o quê? Uma cobra, uma serpente. Por quê, pastor? Porque o faraó se considerava Deus, mas o Deus serpente era superior ao Deus faraó. A serpente era a maior das entidades. Era um Deus temido no Egito. Deus está falando, Moisés, você não vai ter que enfrentar apenas homens. Você vai enfrentar poderes espirituais. Você vai enfrentar os feiticeiros, os magos do Egito. E para você enfrentar o poder do mal, você tem que vencer o medo. Igreja, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A luta que você enfrenta não é contra pessoas. A tua luta é contra Satanás e seus demônios. E as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas são espirituais, são poderosas em Deus para vencer principados e potestades. Jesus diz em Marcos 16: ei, eu vos dou poder, autoridade para quê? Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do diabo. Esse poder foi dado para você, igreja. Mas se a igreja não vencer o medo, se você não romper esse medo, a tua mão não vai poder ser instrumento de Deus para libertar os cativos. Estenda a mão, Moisés. Pega essa serpente. E a Bíblia diz que Moisés pega a serpente pela cauda e ela se torna novamente uma vara. Mas Deus precisava curar a mão de Moisés de um outro grande mal. Coloca a mão no peito, Moisés. Moisés enfia a mão dentro do seu manto. E quando Moisés coloca a mão dentro do seu manto, no seu peito, o que acontece com a mão dele? A mão fica leprosa. Por que a mão de Moisés fica leprosa? Porque na verdade a lepra estava no coração dele. Coloca a mão no coração, Moisés. É assim que está teu coração. Teu coração está cheio de mágoa porque o teu povo te rejeitou. A tua mão tem sangue, Moisés. Você matou um homem com as suas próprias mãos. Tem assassinato no teu coração, Moisés. Teu coração está cheio de rejeição. O teu povo te rejeitou, Moisés. Você passou 40 anos no deserto amargando a rejeição do teu próprio povo. O teu coração está leproso. Querido, querida, com todo respeito, se essa noite Deus mandar você colocar a tua mão no coração, como é que a tua mão vai sair? Você sabe por que muitos de nós não conseguem tocar as pessoas? Porque tem lepra dentro do nosso coração. Esses dias atrás, uma mulher veio conversar comigo e ela disse assim: pastor, o meu marido não me toca, pastor. Pastor, o meu marido não faz um carinho. Pastor, faz muitos anos que eu não sei o que é o meu marido tocar as mãos no meu cabelo, fazer um carinho num filho. E quando eu fui conversar com aquele homem, ele estava com o seu coração cheio de ódio, de remorso, de arrependimento. Ele disse: eu não tenho coragem de tocar, pastor. Porque quando o coração está doente, a mão seca. Quantos pastores, Evenedosni, não conseguem mais estender a mão e tocar as pessoas? Porque o coração está machucado, está ferido. Quantas pessoas terminam o culto, meu irmão, e saem correndo.
não tem coragem de estender a mão e cumprimentar ninguém. Eu não gosto desse negócio de abraçar, porque você é doente. Você não abraça ninguém porque você é doente. Porque o teu coração está leproso. Você acha que não precisa de ninguém. Esses dias atrás entrou uma moça na nossa igreja. Era a primeira vez que ela tinha entrado. O Espírito Santo de Deus me disse, vai lá e abraça ela. E eu cheguei perto dela, estendi a mão, ela ficou meio retraída assim. Eu peguei a mão dela, puxei e disse, minha filha, Deus me mandou aqui para te abraçar como um pai. Eu quero te abraçar como um pai. E eu atarraquei ela começou a tremer, a chorar. E ela chorava, ela dizia, pastor, meu pai me abandonou, meu pai me estuprou, meu pai me machucou, e eu nunca deixei ninguém me tocar, me abraçar. Eu disse, Deus me mandou aqui, porque Ele quer curar o teu coração. Meu irmão, muita gente foi ferida, foi machucada, e não quer que ninguém encoste, não quer que ninguém toca. Mas a igreja é lugar de cura, e Deus quer usar você para curar as pessoas. Você sabia que existem pessoas que não sabem o que quer dizer eu te amo para ninguém? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para tua esposa, para o teu filho, para o irmão da tua igreja? Cara, eu te amo, cara. Porque a gente só fala do que está no coração da gente. A boca fala do que o coração está cheio. Moisés, coloca a tua mão no coração, Moisés. E quando Moisés tira a mão tem lepra. Moisés, eu não posso usar a tua mão assim. Você não vai libertar meu povo assim, Moisés. Coloca a tua mão de novo. E quando ele coloca a mão sai completamente curada. Por quê? Porque nós servimos um Deus que cura qualquer coração. Jesus disse para aquele homem, vem para o meio, estenda a mão. Quando aquele homem mostrou a mão atrofiada, Jesus curou aquele homem. E eu quero profetizar que esta noite, Deus vai curar toda lepra, toda sujeira, todo pecado, toda doença. Ele vai curar nossas mãos hoje. As mãos da igreja precisam ser curadas. Vamos olhar agora como é que Deus usa o Moisés com as mãos curadas agora. Vamos ver o resultado? Vamos lá comigo. Vamos ler 2 textos, tá? Vou terminar com esse. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Olha o resultado. Então o Senhor disse a Moisés, agora, diga agora. Agora já está curado. Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do país. Diga glória a Deus. Deus diz, agora você vai ver o que eu vou fazer, Moisés, que as tuas mãos estão curadas. Agora vamos ver o resultado disso. Em Êxodo 17. Vamos ver como é que Moisés agora... Olha como é lindo um homem com as mãos curadas. Último texto. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Aqui é a primeira guerra que Israel enfrenta depois que sai do Egito. Êxodo 17, 8 diz, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo, como um memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar
e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vou terminar agora, olha aqui para mim. Se tinha um homem que tinha capacidade de liderar uma guerra, era Moisés. O povo de Israel ficou cativo 430 anos. Eles sabiam fazer tijolos, eles sabiam cuidar da terra. Mas eles não eram guerreiros. Aqui nós estamos na primeira guerra. Era para Moisés, que tinha sido treinado no Egito, pegar sua espada e dizer: eu vou liderar vocês, eu vou na frente de vocês. Mas Moisés diz: Josué, reúna os homens de guerra. Você vai guerrear. E você, Moisés, vai fazer o quê? Eu vou subir no alto do monte e eu vou levantar as minhas mãos. O que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim: eu entendi, Josué, que não é a minha capacidade, que não é a minha força, que não são as minhas estratégias. Moisés, entende, meu irmão, que um homem com as mãos curadas é um homem que segue os desígnios e os comandos de Deus. Deus diz: Moisés, você vai ficar no monte, você não vai pegar a espada. Moisés, você vai levantar as mãos, você vai interceder. E Josué é que vai liderar a batalha. Você imagina a crise desse povo, mas eles entendem o comando de Deus. E a Bíblia diz que Moisés sobe no monte, levanta as mãos. E enquanto Moisés tem as mãos levantadas, o povo de Israel vence. Mas quando Moisés cansa e abaixa as mãos, os inimigos, os amalequitas, avançam e vencem. E nesse momento de cansaço, Arão e Ur pegam uma pedra e colocam essa pedra para que Moisés se apoie, se firme nela. Meu irmão, quem que é a nossa pedra angular? Quem que é a nossa rocha eterna? Em quem que nós podemos pôr a nossa confiança? Aquela pedra era uma simbologia de Jesus. Porque quando as nossas mãos se cansam, só tem um que pode nos sustentar, irmãos. E é Jesus. Mas Arão e Ur se posicionam do lado de Moisés. Arão é uma figura do Espírito Santo. Porque Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote, o intercessor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não aguenta mais, quando você não sabe nem como é que ora mais, você tem alguém que te sustenta, que está intercedendo por você, junto ao Pai. Diga glória a Deus. Mas do outro lado tem Ur. E Ur é uma figura da igreja. Ur é uma figura do teu líder de célula, do teu supervisor. Ur é a figura do teu irmão na fé. Porque a igreja, Deus coloca pessoas do nosso lado. Porque tem hora, meu irmão, que a gente não aguenta clamar sozinho. Tem hora que a gente diz assim: me ajuda, pastor. Tem hora que você liga para a tua irmã e diz assim: minha irmã, ora comigo, por favor. E é nessa hora que a igreja entra. É nessa hora que o teu irmão, que a tua irmã entra e diz: você não está sozinha. Você não vai baixar a tua mão, eu estou do teu lado, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Diga para a pessoa do seu lado assim: conta comigo se você precisar. Isso é verdade, sim ou não? Diga glória a Deus. Não é bom ter irmãos? Não é gostoso ter alguém do nosso lado para nos ajudar? Deixa eu te dizer, se você ainda não está numa célula, vá para uma célula. A coisa mais gostosa do mundo é você fazer parte de um pequeno grupo. Porque às vezes a igreja toda não tem condições, mas você liga para alguém. É gostoso demais. Esses dias atrás, uma irmã da nossa igreja sofreu um acidente. Eu levei minha filha para a escola, corri para a Santa Casa. Quando eu cheguei lá, tinha 15 irmãos. Eu falei: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, ela é da nossa célula. 15 irmãos. O cara da Santa Casa diz: ô pastor, dá um jeito, é muita gente aqui. Já pensou, às vezes acontece alguma coisa, você não tem ninguém. Você tem uma igreja tão grande, mas você não tem ninguém. Mas se você está num pequeno grupo, você vai ter pessoas que vão ajudar a tua mão ficar levantada. Glória a Deus. E Moisés mantém as mãos levantadas até a tarde, e Deus dá a vitória completa.
Agora eu quero terminar porque isso aqui foi lindo que Deus falou comigo. Vou terminar, verdade. Olha só. Quando a batalha termina, Moisés faz um altar para Deus. E Moisés coloca o nome. E o nome que ele dá para aquele altar, para aquele memorial, Moisés construiu um altar e chamou-lhe Jeová Nissi. Diga Jeová Nissi. Que significa o quê? O Senhor é a minha bandeira. Diga o Senhor. É a nossa bandeira. Diga Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Agora, qual foi a bandeira que foi levantada naquele monte? Qual é a bandeira de Deus em Londrina? Diga as mãos da igreja. Quando você levanta as suas mãos, é a bandeira de Deus sendo levantada. Enquanto Moisés tinha as mãos erguidas, a vitória de Deus avançava. Quando Moisés baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Sabe por que o diabo adoece a mão da igreja? Porque quando a igreja tem a mão atrofiada, a bandeira de Deus não se levanta. Quando a igreja está com as mãos doentes, o exército do inimigo avança para destruir, para matar e para roubar. Mas Deus me trouxe aqui, nesse domingo. E a minha oração é que você volte para a tua casa hoje. E que você possa entrar na tua casa de mãos erguidas. Que você possa entrar na tua casa, se a tua família não é crente, ou se a tua família é crente, não importa. Mas eles não vão entender nada, mas você vai chegar na tua casa assim. E vai dizer, Jeová Nissi, a bandeira de Deus está chegando aqui. E Satanás pode bater em retirada. O inimigo vai ter que recuar. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir notícias. Que amanhã você entrou no teu trabalho assim. Os caras, o que está acontecendo? Está feliz? Estou muito feliz hoje. Estou entrando, Deus, estou entrando. Você vai entrar na tua faculdade, na tua sala de aula. Você vai entrar com a bandeira erguida. Porque Deus tem vitória para a sua vida. Enquanto a bandeira está erguida, irmãos, o inimigo tem que recuar.